Olá pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde para essa palestra. Não é uma palestra assim, né? Então, eu fiz essa apresentação mês passado, a gente está gravando essa vídeo agora em abril de 2020 e eu fiz essa apresentação o mês passado, em março de 2020, no evento da Microsoft, né, que eles fizeram sobre diversidade e inclusão, e tinha uma mesa LGBT do qual eu participei. Eles pediram para fazer uma mini apresentação para dar algumas dicas e tudo mais, e depois teve a mesa redonda. Então eu resolvi compartilhar com vocês aqui algumas coisas sobre contratando candidatos LGBTs, que eu trouxe para eles alguns insights, então eu resolvi, já que está pronta essa palestra mesmo, compartilhar aqui no meu YouTube, né, no meu canal do YouTube, e também para dar uma motivação para produzir mais conteúdos aí para vocês sobre esse universo que eu trabalho de diversidade e inclusão com foco no universo LGBT. Bom, se você já viu alguns outros conteúdos meus aqui, você sabe que não é nesse lugar que eu tô. Pela primeira vez estou gravando um vídeo na minha casa nova, que eu gosto de chamar aqui de Rural Office. Eu tô morando já num condomínio fechado, no meio do mato e tudo mais. Eu vou mudar tudo isso ainda, né? Então eu vou fazer aqui um cenário e tudo mais. Então também ao longo do tempo você vai vendo aí algumas alterações. Eu acho legal você acompanhar esse crescimento do canal, ao mesmo tempo que também tem crescimento aí do cenário, trazer também mais tecnologia, né? Melhorar o áudio, melhorar a imagem e vamos nessa, né? Sobre o conteúdo. Antes de tudo, se inscreva nesse canal, deixe aquele seu like e, por favor, compartilha isso aí internamente com o seu time de RH, a sua empresa, para a gente conseguir empregar e fazer um processo de inclusão de pessoas LGBTs dentro das companhias. Então, bora lá. Bom, a palestra é contratando candidatos LGBTs, e aí eu já começo falando que aqui no Camaleão a gente sempre usa a linguagem neutra de gênero, né? Então a gente transforma o A, o O por E, e muitas vezes porque as palavras, não é palavras, mas as línguas latinas principalmente, elas é muito focada no masculino, no gênero masculino, na classe gramatical masculina. Quando a gente fala de gênero de pessoas, a gente está falando de homem e mulher. Quando a gente está falando de gramática, a gente fala gênero feminino e masculino. São coisas completamente diferentes. E eu vou explicar daqui a pouquinho, cada uma é uma coisa diferente para você entender. Mas aí eu tô te falando que se você deparar com os nossos conteúdos colocando o E no final, não necessariamente está errado, mas é porque a gente está usando a linguagem neutra de gênero. E o uso dela é muito importante porque existe sim pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher e usam determinados artigos e também não querem ser reconhecidas, não querem ser chamadas em o homem ou a mulher. E aí a gente então usa na neutralidade de gênero, né, na linguagem neutra de gênero. Então vamos lá, mais um pouquinho. Aqui no Camaleão, vou falar rapidamente o que a gente faz. A gente faz o processo de hunt, então a gente pega as vagas das empresas e conecta com o nosso banco de talentos LGBTs. A gente faz as palestras, que na maioria das vezes é eu que faço, né, sobre diversidade LGBT, como trabalhar com pessoas LGBTs, como educar LGBTs para serem inclusivos e não LGBTs também, porque sim, dentro da nossa comunidade LGBT também tem uma galera que ainda é preconceituosa. Então eu acabo fazendo muitas palestras sobre essa diversidade LGBT dentro das empresas, conectando não só a galera LGBT, mas também a galera não LGBT para criar espaço de inclusão, de respeito e diversidade. E a gente também está abrindo agora uma aba aqui que aí não é só eu que vou dar, mas a gente está trabalhando em conjunto com outras pessoas de treinamentos. E aí a gente tem um treinamento de liderança e tem um treinamento de RH. Então, o treinamento de RH é mais ou menos o que a gente faz aqui no Camaleão, a gente explica para as empresas. Então, como conectar com a pessoa LGBT, como achar essa pessoa LGBT no mercado, como tratar no processo seletivo, questões trans de direitos, de leis, também a gente faz tudo isso. Então, esse é um pouquinho da minha startup hoje. Se você estiver vendo, sei lá, essa palestra daqui a 2 anos, pode ser que tudo isso já mudou, os produtos já mudaram e a gente está fazendo um monte de outra coisa, né? Mas o foco do nosso trabalho é trabalhar com essa diversidade LGBT. Aqui alguns dos nossos clientes, eu evito muito de falar sobre clientes, porque eu acho que eles deveriam falar pela gente, mas como são empresas que eu já palestrei e compartilhei nas redes sociais fotos e tudo mais, eu resolvi compartilhar aqui com vocês e quando eu vou fazer palestra também, algumas das empresas que eu já palestrei e que a gente tem contato, ou também
nem todas usam também nosso processo de hunting e tudo mais. Então, na verdade, a única que eu acho que eu não palestrei é a Avon, mas eu fiz uma campanha pra ela de... Ai, como é que foi o ano passado? Campanha de... no dia da habilidade lésbica. Eu fiz uma campanha no Instagram deles, gravando um monte de vídeo e tudo mais, e por isso ela entrou aqui também. Queria muito falar sobre sigla, porque que a gente usa sigla, e aí eu vou até abrir aqui o Photoshop não, o PowerPoint pra gente entender um pouquinho. Quando a gente tá falando da questão LGBT, é impossível a gente não entender da sigla. Se você não sabe o básico da sigla correta, todo o processo de hunting, de treinamento, de palestra sua, ela vai por água abaixo. Mesmo você querendo se posicionar com a marca mais diversa do mercado e que realmente tem LGBTs trabalhados, se você tiver, tipo, num processo seletivo, umas pessoas LGBTs falando, por exemplo, GLS, tipo, cara, esquece, tá tudo errado. E aqui começam as confusões, porque a gente tem o seguinte, a gente usa aqui no Camaleão LGB, que todo mundo sabe que já mudou de GLS para LGBT, mas a gente gosta de usar mais, porque sempre tem mais coisas do que ser lésbica, do que ser gay, do que ser bissexual, do que ser trans. Tem pansexual, tem assexual, tem não binário, queer, enfim, tem uma infinidade de outras coisas. E por que a sigla LGBT é tão complicada? Por que as pessoas acham tão difíceis? Aqui a gente tem duas coisinhas, na verdade, né? Três, porque por causa do mais, duas coisinhas que são completamente complementares. Na verdade, a terceira também, né? Porque eu vou explicar melhor. Bom, quando a gente tá falando lésbicas, gays e bissexuais, a gente tá falando... Deixa eu ver se eu consigo aqui escrever aqui. A gente tá falando de orientação afetiva sexual. Ou seja, com quem eu me relaciono, né? Com quem eu vou pra cama, né? Como é meu lifestyle? Na verdade, colocar lifestyle. Por que lifestyle, né, Mayra? Porque é o seguinte, imagina eu como lésbica, se você tiver uma oportunidade de eu ir numa balada hoje, eu vou escolher ir numa balada lésbica ou ir numa balada hétero. Provavelmente eu tenho a probabilidade, se meus amigos não estiverem indo, ou se não tiver um outro motivo muito incrível, a probabilidade de eu escolher muito mais ir numa balada lésbica do que ir numa balada hétero é bem maior. Quer dizer que eu só vou em balada hétero. Desculpa, só vou em balada lésbica, mas eu também vou em balada hétero. Só que, se você ver meu histórico, a minha orientação afetiva sexual, ela impacta muito no meu lifestyle, no que eu consumo, no que eu vejo, no que eu compro, no que eu penso. Então, assim, a gente gosta de falar também de orientação afetiva sexual. Isso também impacta também o lifestyle na questão de identidade de gênero, mas eu acho que impacta muito mais na orientação afetiva sexual. E também a gente gosta de falar aqui que não é só sobre sexo, não é só sobre quem você vai pra cama. A orientação é sobre afetividade. Por exemplo, eu como menina lésbica, não necessariamente toda hora tô transando com alguém, sabe? Às vezes eu tô, tipo, em um relacionamento, tô envolvendo. E isso é uma questão de afetividade. Então, assim, a orientação afetiva sexual, ela impacta nesses pilares da sua vida. E aí a gente tem, além de bissexuais, tem pansexualidade, tem poliamoroso, tem várias outras coisas aí de orientações afetivas sexuais. E aqui, quando a gente fala em T, né, a gente tá falando aqui das pessoas trans e transgêneros. Pessoas trans e transgêneros, ao meu ver, é a mesma coisa, é um guarda-chuvas de identidade de gêneros que fogem àquela identidade de gênero cisgênero. Quem é cisgênero? Sou eu, por exemplo, e talvez você que está ouvindo esse vídeo, que é aquela pessoa que nasceu no gênero, né? Então, o meu gênero é de uma mulher e eu tô confortável com ele ao longo da minha vida e eu não quero modificá-lo, não quero alterar meus documentos, não quero fazer nenhum processo de readequação de gênero, tomar hormônio, modificar meu corpo. Eu estou confortável. Então, eu me identifico ainda como uma mulher. Então, eu sou uma mulher cisgênero. Quem não se identifica, quem faz alguns processos, é uma pessoa trans. E aí o guarda-chuva é transgênero. Transgênero, mesma coisa. Aí as confusões que as pessoas têm é que começa a colocar as pessoas trans dentro de caixinhas. E não necessariamente elas são dentro de caixinhas. Uma pessoa trans pode ou não tomar hormônio, como eu já disse. Ela pode ou não querer modificar o corpo. Ela pode ou não querer alterar o seu nome. Ela pode querer ou não alterar seus documentos. Então, assim, não coloque todo mundo. Mas é muito importante você entender o que é identidade de
gênero. E o que é identidade de gênero? É você, como você quer que o mundo lhe reconheça. E aqui tem uma coisa muito importante, que é a questão que eu já tinha falado ali nos slides anteriores sobre sexo e gênero. Existe uma grande diferença. Sexo é aquilo que eu nasci, aquilo que o meu corpo é do sexo feminino. E eu posso ter uma identidade de gênero de um homem. Então eu sou uma pessoa que é um homem trans. O meu sexo pode ser de um homem, né? E o meu corpo, né, tem o pênis e tudo mais. E eu posso me identificar como uma mulher. Então eu sou uma mulher trans. Então, assim, a gente precisa entender que sexo são três: são feminino, masculino e tem um intersexo, que também entra nesse mais, né? Que são aquelas pessoas que a gente chama ainda erradamente e preconceituosamente de hermafroditas. Hermafroditas a gente usa para plantas e animais, e pessoas não são plantas e animais. Então, o certo é usar intersexo. Então, um corpo de um ser humano pode ser intersexo, masculino e feminino. E aí, identidade de gênero ou gênero é aquilo que você quer que as pessoas reconheçam. Então, eu sou mulher cisgênero, homem cisgênero, mulher trans, homem trans, não binário, queer, e a gênero, gênero fluido, bigênero e assim vai. Segundo o Facebook, dentro da sigla LGBT, né, como um todo, ele já conseguiu mapear 54 tipos, né, de identidade de gênero e orientações afetivas sexuais, e que você também pode colocar lá no seu Facebook, é só pesquisar e tudo mais. Então, eu sei que parece uma confusão gigante o universo LGBT, mas quando você entende que cada ser humano é único, né, e aí a gente quebra aquela falácia de que somos todos iguais, na verdade não necessariamente. A gente pode ser da mesma espécie, que é humanos, mas não necessariamente ser humano te faz igual a todo mundo. Pensa comigo, você tem um irmão, você é igual ao seu irmão? Não, você nasceu, mesmo se você sendo gêmeos, você tem dois sobrinhos que são gêmeos, não necessariamente, tipo, eles são iguais, sabe? Cada pessoa é um composto gigante de diversidade. E é aqui que a gente tem que entender que a sigla LGBT não necessariamente tem, tipo, um estereótipo. Não, as pessoas precisam ser encaixadas em caixinhas. E aí eu defendo muito a caixinha desde que você queira se encaixar dentro dessa caixinha. Se você é imposto numa caixinha, tipo, tá tudo errado. As pessoas têm que ter o livre-arbítrio de ir e vir e se identificarem como elas desejam. Então, como você vê uma pessoa e sabe que ela é, sei lá, queer ou bigênero, qual que é a diferença? Cara, não tem muito, assim, como você saber, assim, a olho nu. Se você não conviver com essa pessoa, se você não tiver uma interação, se você também não souber respeitá-la e souber fazer as perguntas que você deve fazer pra ela nos momentos certos, tá tudo errado. O que eu quero dizer é o seguinte: em vez de você ficar tentando adivinhar o que as pessoas são, conviva com elas. E elas vão ter confiança em você e vão se abrindo ou não sobre as suas vidas. Ninguém é obrigado a sair dizendo que, ai, bom, eu sou uma mulher trans. Ai, eu sou gay. Não, as pessoas fazem porque elas querem, sabe? Eu também não chego pra você e pergunto: e aí, você é hétero? Você sai com uma pessoa do gênero oposto ao seu? Ou você é cisgênero? Prazer, Mayra, lésbica, mulher cisgênero. Ninguém se apresenta nas suas identidades como um crachá. Ela não define muita gente, nossa, define muito, mas não quer dizer necessariamente que eu tenho que sair aí falando pra todo mundo que eu sou e que eu não sou. Eu falo se eu quiser e tá tudo bem. E aí isso é uma coisa também que a gente pode levar para processos seletivos. Não faça perguntas invasivas, não faça pergunta que deixe aquela pessoa desconfortável. Você tá ali pra avaliá-la se ela dá mente com a sua vaga, e não se ela é gay e se ela vai ou não render porque ela é gay. É lógico, se você tem um ambiente de trabalho que é super homofóbico, você deve realmente repensar na mudança daquele ambiente de trabalho para aquelas pessoas que estão chegando ali. Mas não necessariamente você vai ter que excluir pessoas do seu processo seletivo só porque você acha que por ela ser gay, ela vai acontecer isso, isso, isso. Não, tá tudo errado. Você não tem que pensar nada. Quem deve escolher se aquilo é compatível também, né, com a sua realidade é essa pessoa. Se ela estiver sofrendo internamente dentro da sua empresa, hoje a gente tem leis que ela pode muito bem sair da sua empresa e fazer um boletim de ocorrência. Então, o trabalho de inclusão, de melhorar o seu ambiente interno, mas é porque agora ou você faz esse trabalho certo, ou quando uma pessoa LGBT
e se já não tiver dentro da sua empresa, estiver sofrendo aí dentro, agora a gente tem leis para nos amparar e para você fazer esse trabalho correto. Então as empresas, ao meu ver, hoje não tem mais escolhas. E aqui eu trouxe uma dicas, não? Tem umas dicas de processo seletivo inclusivo para pessoas LGBTs, né? Primeira coisa, eu falei atenção para siglas. Então, se você não sabe aquela pessoa, pergunte. Se é uma pessoa trans que está dentro do seu processo seletivo, fala como eu devo tratar você, como você deve ser chamada e tudo mais. Não faça perguntas invasivas, né? Atenção para essa questão, eu acabei de falar de estereótipo. Cada pessoa é um ser humano, cada pessoa é uma universidade de diversidades e a gente deve ser tratado com respeito, com dignidade. E aí também é o que eu tô falando ali, né? Foque nas habilidades, nas competências das pessoas, sabe? Foque também em quebrar os seus preconceitos, porque às vezes aquela pessoa vai ser uma baita de uma pessoa que vai se dedicar ao trabalho, que vai render, que vai ser incrível, né? Questão das pessoas trans, né? Análise de filtro nas suas oportunidades. Então, por exemplo, cara, eu não posso pegar um currículo de inglês fluente 5 anos, sei lá, 2 anos, na verdade, não 5, 2 anos no mercado de experiência, no mercado de trabalho, com o ensino superior concluído. Isso aí, praticamente, você tira uma galera trans do seu processo seletivo. Por quê? Porque a gente tem não sei se é 80 ou 90% de pessoas trans que estão em situação de prostituição por falta de oportunidade no mercado de trabalho. O que isso impacta? Isso impacta em um trabalho, por exemplo, de dificuldade dessa pessoa ter, por exemplo, continuado a se desenvolver, a estudar e tudo mais. Porque, por exemplo, agora que eu tô gravando esse vídeo, ó, são 12h18. Esse horário tem uma... Lógico que a gente tá na questão da pandemia aqui, do coronavírus e tudo mais. Mas, normalmente, né, esse horário tem uma galera trans que tá dormindo, porque às 6 horas da tarde vai ter que estar fazendo um programa. Então eu te pergunto, se essa galera tá virando a noite fazendo um programa para poder se alimentar, como é que ela vai ter tempo de fazer inglês? Como é que ela vai ter tempo de concluir uma faculdade? Como é que ela vai ter tempo de ter experiência no mercado? Ela tem que fazer, dentro dos seus 24 horas, escolhas, né? Então, programa para ela poder pagar o aluguel e se alimentar. E aí, com esse dinheiro restante, o que ela vai fazer? Bom, ela vai fazer na faculdade, mas tá. E ela fazendo no período da manhã, ela vai ter que acordar mais cedo para fazer no período da manhã. Então, você já tirou, tipo, um monte de horários aí dessas pessoas. Então, você tem que entender dessas invisibilidades que as pessoas passam, dessas dificuldades que elas passam para chegar à tua oportunidade de emprego. E aí o que a gente faz aqui no Camaleão, a gente quando recebe as vagas das empresas e as empresas falam, pô, eu quero contratar uma pessoa trans, a gente vai analisando filtro por filtro para ver o que a gente pode tirar, o que está compatível com o nosso banco, quais são as pessoas trans que estão no nosso banco, quais são os tipos de perfis que tem ali e quais são compatíveis com aquela vaga, o que a gente tira algumas coisas pra gente poder fazer esse match e aí a gente poder levar as pessoas trans. Então é sempre uma conversa com os nossos clientes para entender esses filtros e para entender se realmente eles estão dispostos a empregar trans, então eles têm que abaixar a guarda, sabe? E aí a gente faz isso baseado no nosso banco. Então a gente, pô, se você me dá essa vaga de 2 anos de mercado, inglês fluente e faculdade fluente, olha, talvez não consiga te levar nenhum candidato, ou consigo te levar um. Se você me abaixar o filtro do inglês, eu te levo 3 candidatos, e aí a gente vai negociando. Óbvio que o uso do artigo do pronome, por favor, isso é o básico. Cara, você chama todas as pessoas ir para um nome X ou Y, por que você não respeita o artigo de uma pessoa trans? Ah, eu não concordo. Problema seu, você não tem que concordar. Se a pessoa trans, ela deseja que você chame ela, sei lá, por Maria Joaquina, então é Maria Joaquina o nome dela. O Maria Joaquina, então é o Maria Joaquina. É o básico, gente, o básico do básico. Isso aqui tudo para um processo minimamente inclusivo. Minimamente. É lógico que dentro disso tem várias outras questões, mas isso é o que você deve agora implantar dentro da sua empresa, né? E também quando você estiver fazendo esse processo de inclusão, como você vai também entrevistar essa pessoa, como é que ela vai ter acesso? Será que ela tem uns documentos certificados, né, modificados? Você já perguntou para ela se
ela tem esses documentos certificados, como ela passa na sua empresa, por exemplo, se ela tiver um nome de um homem e ela quer ser reconhecido com o nome de uma mulher, como ela passa na sua catraca? Ah, não passa. Então faz o processo via call, diminui processos que você pode deixar essa pessoa trans em um processo vexatório. E aqui também eu posso até alterar de uma questão trans, que é o seguinte: quando você está também fazendo um processo pelo menos de hunt, né, de pegar aquela pessoa trans para conectar com a sua oportunidade de emprego, os campos de identidade de gênero na sua plataforma de envio de currículo. Cara, isso é muito importante, assim, se você não sabe quais esses campos, pode pegar o nosso, do Camaleão, a gente, por exemplo, quando eu tô gravando esse vídeo, a gente ainda tá com essa plataforma aberta, porque depois ela vai transformar uma plataforma nativa, né, que você vai ter que logar para acessar, mas hoje ela é uma planilha de Google, então você pode se inspirar no Camaleão, vou deixar aqui o site para você poder entrar lá, http://camaleão.cel/currículo, sem acento, e aí você vai no campo identidade de gênero, né? Acho que eu não lembro certamente como é que tá escrito, qual é o seu gênero que você se identifica com uma coisa assim. E aí a gente tem várias identidades de gêneros lá que você pode se inspirar. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Depois essa palestra vai estar disponível no meu blog, tá? Aí você coloca seu e-mail lá e você baixa esses slides. Então, você vai ter tudo isso aqui. Então, também se a gente tiver acesso aí, eu estiver escrevendo, não tem problema não, que depois você pode baixar esses slides. E aí a gente tem várias identidades de gêneros lá dentro que você pode usar para se inspirar, para fazer esses campos, e aí você vai demonstrar para as pessoas trans que você é inclusiva e que você pensa nela. E isso é muito, muito importante, até por uma questão de você começar a analisar a diversidade de gênero que está chegando no seu processo seletivo, né? E aí você sabe se isso com uma meta pode metrificar para saber se você quer mais pessoas trans, menos pessoas trans, quais pessoas trans estão chegando no seu processo seletivo, é um baita de um dado. Então, quando as pessoas falam de currículos, eu indico isso aqui. E tem uma questão também muito louca, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que é um link e que eu vendo super baratinho, assim. E por que você vende, Mayra? Por que não dá isso gratuito? Porque não foi só feito por mim, quer dizer, foi feito por mim, eu escrevi e tudo mais, mas teve um trabalho de designer, que então a gente trabalhou em uma parceria em que ela recebe uma parte disso, e também de uma redatora, de uma revisora. Então, por isso que hoje a gente tá vendendo, acho que é R$27, é super baratinho, que é isso aqui, esse checklist de linguagem neutra de gênero. Então, são os 3 campos, 3 passos infalíveis para você escrever anúncio de vaga de emprego com a linguagem neutra de gênero. Eu falei que a gente usa muito a linguagem neutra de gênero, e aí é um projeto do Camaleão mesmo que a gente fez aqui, e é esse e-book aqui, ó. Falei que, tipo, a gente teve trabalho aqui de designer e tudo mais, né? E aí a gente fala muito sobre como romper, né, e pensar o padrão da linguagem, como é o seu texto legível, os formulários, e a gente tem um bônus. Então, se você quiser esse e-book, ele é pago, né? Ele também tem alguns campos de identidade de gênero que a gente recomenda e que estão lá naquele campo do Camaleão que você pode usar. E também a questão de equidade de gênero. Então, se você se interessa, esse é um e-book que eu recomendo você adquirir aí, né? E eu acho ele super bonitão, assim, tenho o maior orgulho de ter feito ele. Então, gente, é isso. Vou deixar aqui meus contatos também, caso você queira aqui falar comigo, mandar mensagem, saber um pouquinho mais sobre o projeto do Camaleão. Eu espero que você tenha gostado dessa palestra e eu só te peço que você deixe aquele seu like bonitão e compartilhe aí internamente. Então, até mais. Tchau, tchau.
Eu falei que a gente usa muito a linguagem neutra de gênero, e aí é um projeto do Camaleão mesmo que a gente fez aqui, e é esse e-book aqui, ó. Falei que, tipo, a gente teve trabalho aqui de design e tudo mais, né? E aí a gente fala muito sobre, tipo, como romper, né, e pensar o padrão da linguagem, como é o seu texto tá legível, os formulários, e a gente tem um bônus. Então, se você quiser esse e-book, ele é pago, né? Ele também tem alguns campos de identidade de gênero que a gente recomenda e que estão lá naquele campo do camaleão que você pode usar. E também a questão de equidade de gênero. Então, se você se interessa, esse é um e-book que eu recomendo você adquirir aí, né? Pra vocês também podem enviar internamente, compartilhar e tudo mais, e eu acho ele super bonitão, assim, tenho o maior orgulho de ter feito ele. Então, gente, é isso. Vou deixar aqui meus contatos também, caso você queira aqui falar comigo, mandar mensagem, saber um pouquinho mais sobre o jeito do camaleão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra e eu só te peço que você deixe aquele seu like bonitão e compartilhe aí internamente. Então, até mais. Tchau, tchau.